Ni hao, seus ministros de defesa iraniano que foram às compras na China, tudo bem com vocês? Essa semana tá rolando um evento da SCO, que é a Shanghai Cooperation Organization, ou Organização de Cooperação de Xangai, que é um grupo geopolítico de países do Centro Asiático. Além disso, eu quero falar um pouco sobre as enchentes que estão acontecendo, principalmente na meiuca da China e no sul da China, inclusive a província onde eu moro. Mas começando pela SCO reúne potências nucleares como a China, a Rússia, a Índia, o Paquistão e o Irã também. Né? No dia 26 de junho, esses países se encontraram na China para um evento de defesa que pode ter algumas implicações aí na nova ordem mundial. Mas assim, primeiro, o que é a SCO? Né? É um grupo que surge em 2001 como um bloco de segurança regional, inicialmente com foco na Ásia Central, mas de lá para cá ele cresceu muito, né? Porque a Índia e o Paquistão se juntaram em 2017 e o Irã se tornou um membro pleno em 2023. A China e a Rússia continuam sendo os líderes desse grupo, porque no fim são as maiores potências militares e as maiores potências econômicas entre eles. Mas o que une esses países? Né? Uma desconfiança muito grande em relação ao Ocidente, já que tirando a Rússia, todos os outros foram colonizados, e principalmente a hegemonia dos Estados Unidos. A SCO não é uma OTAN asiática, ela é mais ambígua, é mais focado em cooperação militar, energética, tecnológica e diplomática, que querem um certo nível de autonomia frente ao sistema liderado pelos Estados Unidos. E é interessante que essa semana também rola lá na Holanda a reunião da OTAN, onde o secretário da OTAN chamou o Trump de papai, né, daddy, o papi, não tenho muita vergonha. Europa. Então esse encontro da SCO aconteceu em Qingdao, que é uma cidade portuária no leste da China, na província de Shandong, que inclusive é a província mais comunista da China. E Qingdao abriga a principal base naval do país. Que isso talvez já seja um sinal que o foco dessa reunião não é só diplomático, mas também militar. Participaram ministros de defesa de quase todos os membros da SCO, e o anfitrião foi Dong Jin, o ministro da defesa chinês, que ele fez um discurso bem duro, né? Condenando o unilateralismo e criticou o que ele chama de bullying internacional. A gente vê, por exemplo, Estados Unidos e Israel atacando ilegalmente, né, diante do direito internacional, o ataque desses dois países ao Irã é ilegal, e violando a Carta da ONU. Então, a China vê isso como um bullying internacional, porque na cabeça deles, na cabeça dos países que já foram colônias, eu posso ser o próximo. Isso a gente vê, um exemplo muito bom é a Coreia do Norte, que foi terraplanada, assim, literalmente lá nos anos 50, e depois que eles fizeram mísseis balísticos e arma nuclear, ninguém mais quer se meter com a Coreia do Norte. Eles também não estão querendo atacar ninguém, né? Mas de qualquer forma. Essa fala do Dong Jun, o ministro da Defesa chinesa, né, que reforça que a SCO é um guardião de segurança regional da Ásia de modo geral, é claramente voltado aos Estados Unidos e à OTAN. Ao mesmo tempo, a China tenta se colocar como um líder confiável, moderado e estável, né, um equilíbrio para reforçar a paz da região. Um detalhe interessante dessa visita foi o ministro de defesa do Irã, e aí eu não sei falar farsi, gente, vocês perdoem aí, Aziz Nazirzadeh, desculpa, ele foi levado pessoalmente para visitar o destroyer tipo 052D Kaifan, que é um dos navios mais modernos da marinha chinesa. Ele também inspecionou aeronaves militares, acho que é o Chengdu J-10, que é bem raro. Né? Primeiro, isso sinaliza que a China está aberta a aprofundar laços militares com o Irã, mesmo sob sanções ocidentais do Irã. O Irã era o país mais sancionado do mundo até começar a guerra da Ucrânia, que a Rússia se passou a ser o país mais sancionado do mundo. O Irã não comprava equipamento militar da China, em parte porque aquela ideia do produto chinês barato, Xing Ling, etc., não é só no Brasil, tá? Essa ideia é espalhada pelo mundo todo de alguma forma. Isso tem xenofobia, tem um pouco de verdade, mas o ponto é que o Irã não comprou muita coisa chinesa nessas últimas décadas por conta disso. Essa reunião também fortalece o eixo Teherã-Beijing, que é no momento que o Irã enfrenta aí essa crise com Israel e a pressão dos Estados Unidos. O Irã já compra tecnologia de drone, radar e sistema óptico chinês, não num volume grande o suficiente para ser funcional. Né? A gente viu nos ataques israelenses como eles controlaram o espaço aéreo iraniano. Eles destruíram muita coisa do Irã, apesar do Irã também ter contra-atacado com força,
o Irã não tinha controle sobre seu próprio espaço aéreo. Então, talvez agora a gente veja um movimento maior de equipamento chinês fluindo para o Irã, ou diretamente, ou através do Paquistão, já que o Paquistão compra muita coisa da China. Essa semana, ou semana passada, a China enviou um submarino para o Paquistão, além de caças e treinamento, sistema antiaéreo, radares, etc. Essa visita indica que essa cooperação entre Irã e Beijing pode até ir além, talvez aí envolvendo exercícios navais conjuntos no futuro. E a Rússia, apesar da guerra da Ucrânia, também estava lá, né? Moscou aí segue firme como um dos líderes do SCO, e talvez o destaque tenha sido o encontro de negociação com a Índia para completar até 2027 a entrega dos sistemas S-400, que, se eu não me engano, são sistemas antiaéreos, né? Sistema de foguete. Me corrijam aí se eu estiver errado, eu não sou especialista militar aqui, hoje no mundo militar manja muito mais do que eu dessas paradas. Aí, além disso, esses dois países discutiram a modernização dos caças indianos Su-30 MKI, que são baseados em tecnologia russa. Por quê? Porque rolou aí uma treta entre... Tem um monte de palavra que eu descobri que agora no YouTube a gente não pode falar, porque reduz alcance, reduz monetização. Né? Então, essa treta entre Paquistão e Índia, por conta de um ataque que teria sido feito por paquistaneses na Caxemira, na Índia. E aí, eles foram para a batalha, e os aviões chineses, os aviões indianos, que são franceses, perderam para os aviões chineses do Paquistão. Então a Índia viu isso e, bom, a gente precisa se reforçar. E eles estão indo para a Rússia para fazer as compras e não para a China. A Rússia se mantém aí meio que fornecedora de arma tanto para a Índia quanto para a China, que talvez pode ser um pouco desconfortável, mas dá dinheiro. Mas claro que nem tudo nesse encontro foi flores e harmonia. Né? A Índia se recusou a assinar o comunicado final porque no texto não mencionava terror, que foi o exemplo do ataque paquistanês na Caxemira, que matou peregrinos hindus. E para a Índia essa omissão é inaceitável. As fontes indianas afirmam que a China e o Paquistão bloquearam a inclusão do termo terror transfronteiriço. Isso mostra que tem algumas rachaduras internas dentro da SEO, mas assim, não deve ser nada muito absurdo. Eu não consegui confirmar essa informação das fontes indianas, através de fontes chinesas, por exemplo, mas é o que a China fala. Inclusive tem um outro ponto que eu acabei esquecendo, que tem várias pessoas postaram que o Irã comprou caças chineses. Eu não consegui achar essa informação em fontes chinesas, tá? Não quer dizer que eles não fizeram, simplesmente eu não consegui achar. Eu procurei nos sites de notícias chinesas que eu tenho, que eu acompanho de vez em quando, mas eu não consegui achar nenhuma confirmação disso aí. Eu não duvido que seja verdade, mas por enquanto a gente tem que esperar. E eu tô comentando porque eu vi muita gente postando. Então, a SCO, que é o Shanghai Cooperation Organization, quer ser um bloco de cooperação entre essas potências, né, que às vezes são até rivais, né, e que talvez esse é o maior desafio, já que a Índia e a China se estranham na fronteira do Himalaia, o Irã e o Paquistão disputam alguma influência do mundo islâmico, né, tanto que quando começam os ataques de Israel, o Paquistão fecha a fronteira com o Irã, a Rússia e a China competem silenciosamente por influência na Ásia Central, o Paquistão e a Índia, né, tem essa treta, então, mas assim, é importante por quê? Porque oferece um espaço de diálogo, onde os países podem coordenar agendas mínimas de defesa, segurança, sem depender do Ocidente. Como eu falei, está rolando um evento da OTAN, né? A SCO não é um tratado de defesa mútua como a OTAN, não tem cláusula, tipo, se um for atacado, a gente tem que defender, como a OTAN tem. A SCO é mais uma plataforma estratégica antagônica ao Ocidente para compartilhar tecnologia, diplomacia, etc. Né? Mas a ideia é, vamos trabalhar junto para crescer junto. Seria, assim, tipo o BRICS, né? Só que sem a cláusula, como eu falei, de defesa de todo mundo. Aí esse encontro, talvez deixe uma mensagem bem clara, que é o mundo está se reorganizando em blocos, né? A gente está vivendo num mundo multipolar. Enquanto os Estados Unidos reforçam a OTAN e alianças como o AUKUS, que é lá com a Austrália, né? A China, a Rússia e o Irã apostam em plataformas como a SCO para construir um novo eixo de influência e segurança na Ásia, e talvez mais além. Ainda tem uma desconfiança interna entre os membros, como a gente já comentou, mas o fato de que está todo mundo sentado na mesma mesa já diz muita coisa. E talvez você tenha visto sobre as enchentes que estão acontecendo na China nas últimas semanas, grande parte é a emergência global, né? A gente já passou da fase de aquecimento global e a gente já está no emergência global. Então, nos últimos anos, a China vem registrando um volume de chuva muito grande, a gente está na época de monções, mas de qualquer forma é um volume maior, né? Desde o início de junho, a gente está vendo chuvas aí absurdas, atingindo regiões como Guizhou, Guangxi, Hunan, Guangdong e Chongqing. Só em Guizhou
que talvez seja o caso mais emblemático dos vídeos, inclusive, que eu postei lá no meu Instagram, são mais de 80 mil pessoas evacuadas já. Assim, o meu condomínio na China tem 60 mil, mas de qualquer forma 80 mil é bastante gente, né? Tanto que em Guangxi, o rio Liu registrou um volume de água recorde das últimas décadas. E em Guizhou, que a gente viu, foram chuvas extremas, colapso de ponte, destruição de vilarejos inteiros, né? Em Guangxi, que é a província vizinha da província onde eu moro, foi inundada por água vinda das províncias vizinhas, né? Então, assim, porque tem muito rio que se conecta ali naquela região. Já em Hunan e Hubei, os rios estão nos níveis mais altos desde 98. Em Changde, mais de 400 mil pessoas já foram afetadas. Em Guangdong, que é a província que eu moro, mais para o norte da província, 30 mil pessoas precisaram sair de casa só na cidade de Huaji. A cidade de Chongqing, que é mais para o meio do país, que faz ali fronteira com o Planalto tibetano, também sofreu com enchentes urbanas repentinas, porque é um volume de água muito grande, né? As monções estão trazendo cada vez mais água para a China. Mas, como eu estava falando ali, o que está por trás disso, né? Em parte é o ciclo natural das monções, que traz muita água, mas esse ano os especialistas apontam que o aquecimento global e os efeitos do El Niño estão intensificando as forças dessa chuva. Ou seja, mais calor, mais evaporação, mais nuvem, mais chuva, num período curto. O governo chinês já mobilizou equipes de emergência, militares, voluntários. Então, nessa parte, a China é muito, muito eficiente, né? Tanto para tentar evitar as enchentes, só que não dá para evitar coisas desse volume, quanto para reagir depois que acontece. Fundos estão sendo liberados, mais de 200 milhões de yuan só para Guizhou e Hunan. Talvez vocês ouçam um avião passando. Eu estou perto de um aeroporto, que é um aeroporto pequeno, então acho que o pessoal faz voo de escola, sabe, escola de aviação, porque volta e meia tem avião passando aqui. Mas o pior talvez não tenha passado, porque a gente está na temporada de tufão na China. Os tufões, que são furacões mais do Pacífico, é a mesma coisa, só que diferente nome. Eles se formam muito ali na costa leste das Filipinas. A água começa a esquentar, eles vão se formando e eles vão tanto para a esquerda atingindo a região onde eu moro, por exemplo, quanto para a direita atingindo Taiwan, Coreia do Sul, Shanghai ou o próprio Japão. A temporada de tufão normalmente começa no fim de abril, início de maio, que é quando começa a esquentar, né? Mas esse ano, o primeiro tufão que apareceu foi em junho, o que é bem estranho. E nos últimos anos, a gente viu uma evolução na força dos tufões, sendo cada vez mais fortes, batendo recorde. Teve um tufão, acho que foi ano passado, que destruiu muita coisa em Fujian. E como eu falei, está ficando cada vez pior. Né? São eventos cada vez mais fortes. Então, essas enchentes mostram que eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes e severos, como eu mencionei, e como a China tem uma população muito densa e uma infraestrutura complexa, torna especialmente vulnerável porque está muita gente acumulada, né? No condomínio, de novo, tem 60 mil pessoas. E como eu falo, até com relação à guerra, né? Quem que vai pagar pela emergência climática? Quem vai com a vida vai ser as pessoas mais pobres, né? Os trabalhadores. Na guerra, não é o Netanyahu, o Khamenei ou o Trump que vão morrer, né? Vão ser os trabalhadores que foram atacados no Irã, como os cientistas nucleares, os trabalhadores de Israel, sabe? Essas pessoas que falecem, né? Não são os caras que mandam fazer. No fim, por isso a ideia da luta de classe, né? Porque quem tá morrendo não são eles, cara. Eles estão ganhando dinheiro, eles estão ganhando bem por várias formas, e quem tá morrendo é a gente, né? Então, gente, se vocês curtiram o vídeo aí, vocês podem deixar uma sugestão, pode deixar comentário, deixa, sei lá, deixa aí, escreve aí o que vocês acharam dos vídeos. Eu ainda tô nos Estados Unidos, eu volto pra China, acho que eu chego na China dia 6, se eu não me engano, 6 de julho, por causa do fuso horário, né? Então vai ter mais vídeo aqui, vai ter mais vídeo lá no meu canal secundário, que é o meu canal de vlogs, nos vídeos aqui na China. Eu vou visitar um supermercado, eu vou fazer um vídeo explicando por que os estadunidenses não são livres, apesar de achar que são. E já tem outros vídeos lá, né? Já tem 2 vídeos aqui dos Estados Unidos. Então aí, vão lá, assiste os vídeos, compartilha, comenta, deixa like e segue lá o canal para ver se a gente bate 100 mil até o fim do ano.